Mateus 14, 22, diz assim: Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Até aí, depois a gente vai dar continuidade na leitura do texto. Que o Espírito Santo do Senhor fale ao nosso coração, assim como foi orado nessa noite, em nome de Jesus. Existem momentos na vida da gente, irmãos, que as coisas não são tão boas quanto nós gostaríamos que fosse. E às vezes eu percebo que é necessário que isso aconteça conosco. Que a nossa vida é uma grande oscilação, é uma grande montanha-russa de situações. Agora imagine se na nossa vida só fosse tempo bom, o tempo todo ensolarado, a gente naquele iate, legal, não teria tempo ruim para nada. Eu quero perguntar uma coisa a vocês: será que a gente lembra de Deus? Nesses momentos, talvez, claro que lembra, pastor. Um coração grato sempre vai lembrar de Deus. Um coração grato sempre vai lembrar do Senhor em momentos de bondade. Tenho minhas dúvidas. Mas, ao mesmo tempo, se a nossa vida fosse só dificuldade, a gente falaria assim: rapaz, acho que Deus me esqueceu. Então, eu acho que é natural que a nossa vida seja oscilante. Que nos momentos de livramento, esses livramentos só acontecem porque houve um momento de dificuldade. A gente só consegue desfrutar do milagre quando a gente passa por uma doença ou por alguma situação impossível. E então a gente consegue perceber o valor do milagre. Quer ver a gente perceber, dar valor a coisas tão simples do cotidiano? É quando a gente perde essa coisa tão simples. Você já sentiu uma alegria assim grande? Não sei se isso aconteceu com você, mas já aconteceu comigo. Uma alegria grande quando o simples colocar o celular para carregar. Não sei se já aconteceu com você. Deu problema no conector do carregador. E você usa o celular para trabalhar. E aí você pensa: meu Deus, se eu levar o celular para assistência, ficar um dia lá, imagina o prejuízo. Eu tenho que ter um celular reserva, tenho que fazer alguma coisa, tem cliente que tem que responder. Esse problema deu no domingo à tarde. Na segunda-feira você já está cheio de demanda. E aí você começa a ficar angustiado. É uma coisa simples, colocar um carregador no celular. E aquele negócio começa a te tirar a paz. E aí, pela graça de Deus, você dá uma enrolada assim no carregador, você consegue ajeitar e você vê o raiozinho, pegou carga. Graças a Deus. Você começa a glorificar. Você faz um jejum na segunda-feira de gratidão ao Senhor por aquilo, porque agora você consegue, pelo menos, se preparar. Na segunda-feira você consegue agora arrumar um outro celular, fazer alguma coisa, passar os dados. Agora, pelo menos isso eu vou conseguir fazer na segunda-feira, eu não vou perder os meus clientes e todas as demandas que eu teria que fazer. Uma coisa simples. Quando a gente passa por um pequeno problema, a gente consegue perceber o valor que é a solução. Então imagina, quando a gente passa por grandes problemas, por grandes provações, como o nosso coração fica grato e como nós percebemos o poder e a grandiosidade de Deus quando o milagre chega. Talvez por isso a nossa vida seja essa constante oscilação. E quando fala sobre essa questão da oscilação, tem uma frase, um provérbio oriental, bem conhecido, mas que me faz essa reflexão. Eu estou falando de coisas micro, mas essa frase fala do macro, né? Tempos difíceis criam pessoas fortes criam tempos fáceis criam pessoas fracas criam tempos difíceis. E é uma constante oscilação, porque quando as coisas estão bem na nossa vida, muitas vezes, isso não vai fazer com que a gente cresça e amadureça. Até porque, talvez, o normal é isso. Quando está tudo bem na sua vida, você ora menos. Quando está tudo muito tranquilo na sua vida, há pouco esforço, digamos assim. E você acaba desfrutando mais do que se esforçando mais em outras questões. Agora, quando a gente está passando por dificuldade, a gente ora, a nossa mente tenta resolver o problema, e aí surgem tantos projetos no meio da adversidade. Eu vi tantas pessoas falando que na pandemia se reinventaram e surgiram negócios novos, porque a pandemia é como se fosse aquela história do sábio, né? Uma família que vivia na beira de um precipíciozinho, num casebrezinho, vivendo do leite que uma vaca produzia. E o sábio, então, passou por aquela casa
e Paulo pediu para o seu servo empurrar aquela vaquinha do precipício. E ele: não vou fazer isso não. Vai? Não vou fazer. Faz. O servo do sábio empurrou a vaquinha do precipício. E aquilo ficou na mente dele por 10 anos. 10 anos depois, quando ele volta lá, tem uma mansão construída. E ele foi querer entender o que tinha acontecido. Aquela família, quando perdeu a vaquinha, uma tragédia que tinha acontecido na família, eles precisaram buscar um outro meio de sobrevivência e descobriram que na terra deles tinha petróleo. Mas eles só descobriram depois da tragédia com a vaquinha. Então, às vezes, existem situações na nossa vida que realmente vão nos tirar do comodismo e nos fazer crescer. Isso é natural. Antes dos discípulos passarem por essa tempestade, eles haviam participado de um milagre. E a gente consegue observar uma oscilação de momentos na vida dos discípulos. Perceba que, quando é que acontece essa tempestade? Esse momento de dificuldade? Quando eles estão saindo do milagre da multiplicação dos pães. E Jesus acaba de multiplicar pães e peixes para uma multidão de aproximadamente 5.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças. 5 pães e 2 peixinhos multiplicados alimentaram uma multidão. E eu fico imaginando os discípulos então ali, animados com aquilo que eles observaram, com aquilo que eles viram. E o texto vai dizer que Jesus, versículo 22, falou para os discípulos irem para o barco enquanto ele despedia a multidão. E eu fico imaginando talvez a euforia dos discípulos com tudo aquilo que estava acontecendo. Você conhece talvez um pouco mais dos detalhes da história da multiplicação dos peixes. E os discípulos agora vão passar por uma tempestade. E muitas vezes é isso que acontece conosco. Tem uma música da Ludmilla Ferber que diz assim: em tempos de guerra, nunca pare de lutar, levanta a guarda, profetiza sem parar. Porque depois de grandes vitórias, existem grandes desafios. Jesus é batizado, voz do céu, eis o meu filho amado em quem me comprazo. Sequência, o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto, e lá ele foi tentado pelo diabo. Tem um momento que Jesus está perguntando ali para os discípulos quem as pessoas dizem que ele é e tal, e Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque isso não foi carne nem sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu. Pedro ali, rapaz, eu sou usado por Deus. Aí na sequência Jesus fala: eu vou ser morto e tal. E Pedro chama Jesus no canto e fala: ei, Senhor, para com esse negócio aí, arreda Satanás, porque não cogito das coisas do céu, ou seja, olha a oscilação que havia na vida de Pedro, olha as situações que ocorreram com o próprio Jesus. Depois de um momento de ouvir a voz do próprio Deus, na sequência ele vai ouvir a voz do Satanás. Jesus sendo tentado no deserto. Elias, voltando agora um pouquinho para a antiga aliança, após cair fogo do céu, consumiu o holocausto, os profetas de Baal, arruinados, envergonhados, Elias vai para uma caverna e fica com medo de Jezabel. Olha a oscilação, depois de grandes sinais, grandes prodígios, muitas vezes nós passamos por adversidades. E nós não podemos baixar a guarda. Tem uma frase, que a primeira vez que eu ouvi, talvez você já tenha ouvido, não me recordo de quem é o autor dessa frase, mas eu ouvi essa frase na semana de formatura, lá em João Pessoa, quando eu estava juntamente com a minha turma já ali nos processos finais. Uma das nossas colegas, no seu discurso, ela cita lá quem fala a frase: o barco está em segurança no porto. Mas não foi para isso que ele foi construído. O barco está em segurança no porto, mas não foi para isso que ele foi construído. Eu gostaria de falar com vocês hoje sobre aprendendo com Jesus a navegar no mar da vida. Você pode repetir isso comigo? Aprendendo com Jesus a navegar no mar da vida. E a primeira lição que eu aprendo com Jesus aqui é que ele não revela tudo de uma vez. Versículo 22 e 23. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Jesus não revela tudo de uma vez. Jesus falou para os discípulos irem para o barco. Os discípulos foram, o mestre mandou, a gente vai obedecer. Mas Jesus não falou para eles que uma tempestade estava a caminho. Jesus não falou para eles que ele pretendia orar logo na sequência. E o texto lá de João, logo após a multiplicação dos pães, mostra essa necessidade de Jesus em orar, porque as pessoas queriam proclamá-lo rei.
Não era o tempo, não era o momento para aquilo. Então Jesus sobe o monte, vai orar, vai buscar a presença do Pai, enquanto os discípulos estão indo para o barco. Por que Jesus não falou? E a gente aprende na teologia que a revelação é progressiva. A revelação vai acontecendo progressivamente. E aí, se a gente for pegar aqui a estrutura bíblica, nós temos o Pentateuco, e depois as coisas acontecem meio que ciclicamente, né? Entre os históricos, os livros proféticos, os poéticos, eles se entrelaçam ali na linha da história. Mas você vai vendo Deus se revelando progressivamente. Aí nós chegamos na Nova Aliança e nós já conhecemos Deus de maneira muito mais profunda do que nós conhecíamos na Antiga Aliança. Agora, trazendo isso para aspectos práticos da nossa vida, o Senhor, Ele traz para nós, no nosso cotidiano, essa mesma dinâmica. Você já pensou se José, aos 17 anos, quando ele tem ali os seus sonhos, se Deus falasse, olha, isso aí vai acontecer realmente, o feixe, né? Os feixes dos irmãos dele se curvando diante dele, sol, lua e estrelas se curvando diante da estrela dele. Olha, isso aí vai acontecer com você, mas só que antes disso aí acontecer, você vai ser traído pelos seus irmãos, você vai ser traído pela sua patroa lá na casa de Potifar, você vai ficar 2 anos preso, o copeiro vai te esquecer depois de você fazer uma bondade com ele e revelar o sonho dele. Só depois isso vai acontecer. Será que José ficaria em paz? Imagina um jovem aos 17 anos. Eu lembrei de uma ministração do Tiago Brunet, falando do filho dele com 4 anos de idade, sentado na beira da cama, refletindo sobre como seria quando ele casasse. Não sei quantos ouviram essa ministração. Tiago Brunet dizendo que o filho dele com 4 anos pensando, papai, quando eu casar, vocês não vão morar comigo? Não, meu filho, você vai ter sua esposa, você vai ter sua família, a gente não vai morar com você. E quem é que vai fazer o meu leitinho? Ele estava pensando no futuro com a cabeça do presente, 4 anos de idade. Talvez a gente gostaria que Deus nos falasse tudo, nos revelasse tudo. Mas o fato é que nós não estamos preparados para ouvir que seremos traídos. Olha, você vai ser promovido. Glória a Deus. Você vai receber 5 vezes mais do que você recebe hoje. Oh, glória. Mas então, vão te trair. Você vai ter uma perda financeira muito grande. Isso é porque eu nem estou falando da pandemia. Imagina o tanto de pergunta que surgiria se Deus falasse isso nesse meio tempo. Imagina, aí você perguntasse, Senhor, essa era para trazer paz ou era para tirar a paz de agora? Às vezes a gente gostaria que Deus falasse tudo. E às vezes a gente fica perguntando, Deus, por quê? Por que o Senhor nos omite essas informações? E a resposta que eu tenho é porque tudo faz parte do processo. Nós estamos vivenciando um processo. E nesse processo, nós estamos conhecendo mais a Deus e aprendendo com Ele a navegar no mar da vida. Nós estamos aprendendo com Jesus a navegar. Jesus estava mandando pescadores para um barco, para um mar que eles conheciam, para ensiná-los a navegar. A diferença é que navegar com Jesus ou a partir de uma ordem de Jesus é diferente. Eles conheciam o mar, talvez eles conseguiriam prenunciar uma tempestade, mas naquele momento eles não estavam sob o conhecimento técnico deles, eles estavam sob uma ordem de Jesus. Vão para o outro lado. E às vezes a gente quer ficar questionando com Deus, muitas vezes, né? Mas ir para o outro lado agora, não é perigoso? Será? Mas quem está falando? Quem mandou remar? Estamos aprendendo com Ele a navegar no mar da vida.
Segunda lição que eu aprendo aqui é que ele nos ensina que, apesar de não estar fisicamente presente, ele está nos observando e nos protegendo. Olha que interessante isso. Que do versículo 24 ao 27 diz assim: entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Jesus nos ensina que, apesar de não estar fisicamente presente, ele está nos observando e nos protegendo. Por que eu estou dizendo isso? Porque Marcos traz um detalhe que Mateus não traz. Você pode abrir comigo? Marcos 6. Marcos 6, 46. Marcos 6, 46. E tendo-os despedido, ele subiu ao monte para orar. 47. Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar, e Jesus estava sozinho em terra. 48. De madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento lhes era contrário, Jesus foi até onde eles estavam andando sobre o mar. Agora eu não sei se esse vento aqui é literal ou se não é, mas eu fico imaginando Jesus, ele sobe no monte para orar. Posso estar errado, mas a impressão que eu tenho é que Jesus está no lugar onde ele consegue ver. Vendo Jesus, que os discípulos, versículo 48, né? Vendo que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento era contrário, foi até onde eles estavam andando sobre o mar. Jesus estava ensinando para os discípulos que ele não estaria sempre com ele. Jesus estava ensinando para os discípulos que aquele era um momento especial, onde eles estavam vivendo ali cerca de 3 anos juntos, aquele ministério maravilhoso, mas haveria um tempo que ele seria retirado. Haveria um tempo que eles navegariam e Jesus não estaria no barco. Eles já tinham tido uma experiência, se aqui está sendo cronológico, como no capítulo 8, Jesus estava no barco com eles, estava dormindo, mas estava no barco com eles. Eles até conseguiam dar uma sacolejada lá e falar: mestre, acorda. E Jesus então levantou e fez um milagre. Mas essa ocasião, Jesus não estava no barco. Imagina o desespero de poder olhar em volta, uma tempestade acontecendo. Na cabeça deles foi Jesus que mandou a gente vir. Mas Jesus não está no barco. Já aconteceu isso com você, de pensar que está sozinho? Você fazer uma coisa que foi Deus que mandou, e você tem certeza que foi Deus. Não tem aquelas coisas, porque tem coisa que a gente vai na cara e na coragem, que às vezes a gente pensa: não sei se foi Deus, mas eu senti um negócio assim no coração. Aí quando as coisas dão errado, você pensa: será que foi Deus mesmo? A gente tem essas coisas, mas tem aquela que você tem convicção. Tem aquela que você tem certeza, foi Deus que mandou. E agora você se vê no meio de uma tempestade. Agora você se vê no meio de uma dificuldade. Você olha para um lado, você olha para o outro, você grita e parece que ele não ouve. E agora? Isso acontece conosco muitas vezes. Hoje a Anne estava se arrumando para vir para o culto, e ela me deixou com a Liz, deu banho na Liz, a Liz ficou comigo aqui, e a Anne ficou lá dentro se arrumando. A gente fechou a porta dos quartos, que se deixar aberta ela sai puxando o fio da internet, sai pegando os brinquedos da Bela, bota na boca aquilo que é pequeno, e aí tem uma luta, né? Então a gente deixa as portas fechadas, e eu fiquei ali na sala com ela, vendo o Flamengo ganhar, mas o Palmeiras também ganhando, né? E aí, infelizmente, tem coisas que nos alegram e outras que nos entristecem, né? Ao mesmo tempo. Então, eu estava ali na sala, e a Bela andando por ali. Teve uma hora que a Bela começou a ficar agoniada, e a Bela engatinhava para o quarto, não via nada, engateava para o outro lado, ia na cozinha, aí minha tia falou assim: ela está querendo é a mãe dela. E teve uma hora que ela abriu o berreiro, a chupeta caiu, não teve jeito, só se acalmou quando eu peguei e levei ela para perto da mãe. Às vezes acontece isso com a gente. Às vezes acontece isso com a gente. Você olha em volta e você fala, às vezes você até encontra uma figura assim, de proteção, uma figura de provisão, mas essa figura de provisão e de proteção não tem leite. Eu estou falando de mim. Ela ainda está na fase que é só a mamãe que acalma. Inclusive a gente não foi para o barco,
Estava tudo certinho para a gente ir no barco. Eu falei, amor, se essa menina, a gente pode deixar com quem for. Se der 2 horas, a gente lá no meio do Paranoá, e essa criança começar a chorar, não tem quem acalme. Só mamãe. Tem jeito. A gente está no Paranoá e a tempestade está acontecendo fora do mar. E às vezes a gente está assim, passando por dificuldades, passando por situações, mas a pessoa que nos mandou remar não se encontra às nossas vistas. O que a gente não pode esquecer é que nós estamos debaixo das vistas dele. Ele te enxerga, ele te vê. E seja qual for a dificuldade, seja qual for o problema que você esteja passando, o Senhor está vendo. Talvez você olhe em volta e só veja o mar agitado, só sinta o vento, o barco balançando. Mas se há uma convicção no teu coração que foi o Senhor quem te mandou remar, rema e creia que Ele vai chegar no momento certo. Ele vai chegar no momento oportuno. E foi exatamente o que aconteceu com os discípulos. Jesus chegou. Tem uma ilustração que fala sobre o rito de passagem Cherokee. Os indígenas Cherokee. Eu gostaria de ler para vocês. Prestem atenção nisso aqui. Isso aqui é bem interessante. Se eu falar, não fica tão bonito quanto o que está escrito aqui. Presta atenção. O pai conduz o filho pela floresta sombria no final da tarde. Sobe a montanha com ele, venda-lhe os olhos e o deixa sozinho. O menino se assenta e passa a noite sozinho na mais absoluta escuridão. Se quiser ser aprovado, ele não pode remover a venda até o dia amanhecer. Também não pode chorar, nem gritar por socorro. Se ele aguentar a noite toda, será considerado um homem. E como os outros que vieram antes dele, ele não poderá contar a sua experiência aos próximos candidatos, porque cada um deve tornar-se homem do seu próprio modo, enfrentando o medo do desconhecido. Ele naturalmente está amedrontado. O seu medo faz ouvir toda espécie de barulho. Animais selvagens podem estar por perto, talvez índios de uma tribo adversária o encontrem e o matem. Os insetos vão atormentá-lo, as cobras lhe causam terror. Ele terá frio, fome e sede. O vento sopra e até o solo parece se mexer. Tudo lhe parece ameaçador, mas ele não remove a venda. Segundo os Cherokees, este é o único modo dele se tornar um homem. É o rito de passagem Cherokee, da infância à fase adulta. Finalmente, após essa noite horrível, o sol aparece. O menino pode remover a venda e vê seu pai sentado ali por perto, cuidando dele a noite toda. Às vezes é isso que acontece comigo e com você. Às vezes a gente está passando por sensações terríveis, por sensações horríveis. Às vezes a gente pensa que está só. Mas quando a venda é removida, a gente vê a mão do Senhor nos acalmando. A gente vê o Senhor chegando. A gente vê o Senhor se aproximando. E sabe o que é melhor? Que depois dessa tempestade, depois dessa agonia, depois dessa noite escura, você fica mais forte. E talvez no momento do processo a gente fique angustiado, a gente fica reclamando: cadê Jesus? Cadê Deus? Foi Ele que mandou eu vir aqui. Foi Ele que me trouxe para cá. Foi Ele que mandou eu entrar nesse barco. Foi Ele que fez a gente atravessar. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Ele não disse que ia demorar tanto. Mas quando Ele chega, há uma sensação de gratidão, porque a gente sai mais forte. Eu passei por algumas situações na minha vida, passei por algumas situações no meu ministério, e que eu sou tão grato a Deus. Eu pastoreei, eu fui titular de 2 igrejas, pastoreei por 7 anos, 3 anos e meio em Medicilândia, 3 anos e meio em Macapá. Em Medicilândia foi muito desafiador, a gente começou o ministério recém-casados. Casamos no dia 14 de dezembro de 2013. Vai fazer 10 anos agora, olha. Um marco especial. Aí casamos lá em Tobias Barreto. 14 de dezembro. Em janeiro, nós estávamos no Pará, dando início ao ministério. Nós dois chegamos em Medicilândia e fomos assumir essa igreja. 2 jovens que não sabiam o que era um casamento da vida.
administrando uma igreja. E ficamos ali por 3 anos e meio. E foi uma experiência maravilhosa. Tive dificuldades, passei por lutas. Aqueles problemas, como eu falei aqui, problemas como colocar o carregador no celular, né, fazendo aqui um paralelo, que parecia que o mundo ia se acabar. E depois eu fui ver que era coisa simples. Eu conto uma experiência que eu acho engraçada. Era a congregação da igreja que meu pai pastoreava em Altamira. E teve uma vez que deu infiltração na fachada da igreja. Eu tinha poucos meses lá na igreja, né? Sempre vi meu pai pastoreando, conduzindo igreja, construção, inclusive, o templo lá de Altamira, uma reforma grande que foi feita lá. Mas aí, quando chegou a minha vez, uma coisa simples. O que foi que aconteceu? Saí, amanheci o dia, chego na igreja, uma puxadinha que tinha assim, pequena, deu infiltração e o reboco da laje caiu. Só o reboco, a laje estava lá. A estrutura estava toda boa, foi só o reboco que caiu por causa da infiltração que deu. E eu olhei, meu coração começou a acelerar. Falei, meu Deus, o que é que eu devo fazer? É uma coisa simples. Simples, 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 para um jovem de 23 anos. E eu liguei para o meu pai. O que é que eu faço? Não tem o pedreiro fulano de tal? Irmão da irmã fulana? Eu falei, sim. Ligue para ele, faça o orçamento e veja quanto ele resolve isso aí. Ah, é só isso, meu filho, para fazer. Então tá bom. Meu primeiro grande problema que eu enfrentei. E parecia uma tempestade. Passei 3 anos e meio, as coisas foram ficando leves. E eu fui para Macapá. Não era mais uma congregação, era uma igreja emancipada que havia passado por alguns problemas. E ali nós enfrentamos muitos desafios. Desafios que envolviam, de fato, o pastoreio. Não era um reboco que havia caído. Eram pessoas que precisavam ser tratadas e tinha a ver com questões bem mais intensas. E ali eu passei por coisas que... Uma delas eu liguei para o meu pai, com tantos anos de ministério, eu falei, o senhor já passou por algo parecido no seu ministério? E o meu pai me falou assim, por esse tipo de situação eu nunca passei. Eu falei, agora o negócio pegou. Agora pegou. Em alguns momentos, eu chorei muito. E na minha mente vinha, mas não foi o Senhor que me trouxe? Não foi o Senhor que me mandou para cá? Eu tenho certeza da voz que eu ouvi. Ah, que saudade do reboco caído na fachada da igreja. Mas eu saí de lá, irmãos, com amizades lindas. Na última vez que eu preguei aqui, eu falei do irmão Kleber. Porque as amizades se solidificam muito mais em momentos de adversidade. São nesses momentos de dificuldade, que são esses momentos que marcam a sua vida. Pessoas que são enviadas por Deus como auxílio, como socorro, como refrigério, nesses momentos de adversidade. São coisas que marcam a nossa vida profundamente. O que eu posso dizer hoje? Deus, obrigado por essas experiências. Obrigado por Medicilândia. Obrigado por Macapá. E obrigado por a ordem ter sido essa, porque se eu tivesse ido direto para Macapá, eu tinha abandonado o ministério. Obrigado porque foi gradativo. Obrigado porque o Senhor me deu um reboco para consertar. Alguns outros problemas menores para resolver, e foi me dando bagagem, foi me dando sustância, e não me falou tudo. Obrigado por não ter me falado o que eu iria enfrentar em Macapá, senão eu tinha ficado em Medicilândia. Obrigado. Obrigado por não me falar dos desafios que eu ainda vou enfrentar, porque senão eu vou querer parar por aqui. Eu vou querer ficar do jeito que está bom do jeito que está. Talvez você esteja passando por um momento de questionamento a Deus. Se foi Deus que me mandou, se foi o Senhor que me deu esse emprego, se foi o Senhor que me deu essa família, se foi o Senhor que me deu esse pai, se foi o Senhor que me deu essa mãe, se foi o Senhor que me deu esse filho, se foi o Senhor que me deu essa empresa para eu gerir, se foi o Senhor que me deu essa igreja para eu congregar, por que eu estou passando por esse problema? Por que eu estou passando por essa luta? E talvez a resposta de Deus para você hoje é, porque eu quero te ensinar. Eu quero te fazer mais forte. Eu quero te fazer aprender a navegar no mar da vida. A quarta lição que eu aprendo, irmãos, é que o Senhor nos ensina
que se a nossa fé falhar, é só pedir socorro que Ele estende a mão e Ele vai segurar. Olha como é extraordinário o que acontece. Quando Jesus chega, na sequência, versículo 30. Você estava em Marcos, volte para Mateus, 14:30. Reparando, porém, na força do vento. Não, versículo 28. Então Pedro disse, depois que Jesus chega para os discípulos e fala, sou eu, tenho coragem. Versículo 28. Então Pedro disse, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Jesus disse, venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Só até isso, primeiro momento. Antes de falar da fé falhar, eu gostaria de falar do sobrenatural. O Senhor nos ensina que com Ele nós podemos viver o sobrenatural. Essa é a primeira parte que eu gostaria de falar. O Senhor nos ensina que com Ele a gente vive o sobrenatural. Quando Jesus chega, quem já assistiu The Chosen, eu não vou dar spoiler aqui. Se você não assistiu nenhuma temporada ainda, assista a primeira, a segunda. E a terceira temporada, essa cena é sensacional. Porque eles criam um roteiro, criam uma ideia, e Pedro está em crise nesse momento. Na construção que eles fazem, Pedro está em crise. Porque os milagres acontecem com os outros. Multiplicação dos pães para os outros. Mas quando eu preciso de um milagre, as coisas não acontecem comigo. E Pedro agora está passando por uma tempestade. Cadê Jesus? Parece que a raiva dele se acentua. Por conta dos problemas que ele já enfrentava. E quando Jesus vem andando sobre as águas, Pedro, Senhor, se é o Senhor mesmo, faz eu ir até o Senhor. E a resposta de Jesus? Vem. E Pedro então começa a andar sobre as águas. Pedro começa a andar sobre as águas. Isso para mim é sensacional. Porque o que vem na sequência é Pedro afundando. Mas antes de Pedro afundar, Pedro andou. É isso que acontece às vezes. Às vezes a gente perde de viver o sobrenatural com medo da fé falhar no meio do caminho. Essa teologia da confissão positiva, da fé na fé, dessa fé extraordinária, nos faz ficar com medo. Porque a gente pensa que a gente nunca vai ter essa fé pregada em muitos púlpitos. Não, eu não devo ter essa fé, não é possível. E às vezes a gente simplesmente não ouve o que Jesus falou. Se você tiver a fé como um grão de mostarda, grandes coisas vão acontecer. Porque esse Pedro que Jesus disse agora em pouco que ele tinha pouca fé, andou sobre as águas. O Pedro de pouca fé andou sobre as águas, porque ousou em sair do barco. Às vezes a gente não vive o sobrenatural porque a gente está ali no barco. Deus está falando para você, vai, pode abrir a empresa, eu estou contigo. E você sabe que é Deus que está mandando você falar assim, vou nada. Olha o comércio como é que está, olha a bolsa como está. Deus que me livre, não vou fazer isso não. Vai que vem uma outra pandemia aí, já está assistindo outro surto lá na China. As crianças já estão com os... A Anny estava me falando ali, né? Fiquei até, meu Deus, já está tendo um negócio aí, está tendo um negócio lá. Não sei qual a proporção disso. Você fica, vou nada. Mas Deus mandou, mas eu não vou não, olha o comércio, olha a bolsa, olha o que está, olha a guerra, olha isso, olha aquilo. Os discípulos estavam dentro do barco dizendo, olha os ventos, olha as ondas, olha a tempestade. E Jesus chegou e disse, sou eu. E os discípulos, olha o vento, olha as ondas, olha a tempestade. Coragem, eu estou aqui. Olha o vento, olha as ondas, olha a tempestade. E só Pedro disse, se é o Senhor, deixa eu ir ao teu encontro. E Jesus falou, vem. E Pedro foi. E Pedro andou sobre as águas. Só que Pedro estava sobre uma palavra. Pedro é corajoso, mas Pedro não é doido. Pedro só foi quando Jesus falou, vem. Ele só foi quando Jesus disse, vem. E ele confiou. E Pedro andou sobre as águas. Jesus nos ensina a navegar no mar da vida de tal forma que se Ele nos mandar sair do barco, confie. Confie no Senhor, porque com Ele a gente pode andar sobre o mar. Com Ele a gente pode andar sobre as águas. Com Ele a gente vive o sobrenatural. Com Ele até as outras pessoas vão dizer assim talvez, mas a tua fé falhou, né? Tu afundou. Mas eu andei sobre as águas. Quem mais aí andou sobre as águas? Às vezes a gente tem medo do que vão dizer.
Às vezes a gente tem medo de nós mesmos. É natural a gente ter medo de nós mesmos. É até bom a gente não confiar em si. Mas eu não estou falando de confiar em si, eu estou falando de confiar no Senhor. Porque a sua fé vai falhar. A minha fé vai falhar. Os momentos difíceis virão. Mas se foi o Senhor que disse vem, pode ir. Que se a tua fé falhar, Ele vai te segurar. E essa é a quarta lição. Ele nos ensina que se a nossa fé falhar, é só pedir socorro, que Ele estende a mão e segura. Versículo 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Ele vai chegar no teu encontro, a tempestade vai passar, e você vai dizer: obrigado. Obrigado por essa tempestade, porque agora eu posso te conhecer melhor. Obrigado por essa adversidade, porque eu vi coisas maiores do que aquilo que eu tinha visto. Eu vi pão sendo multiplicado. Eu já tinha visto até o mar sendo acalmado. Mas agora eu vi o Senhor andando sobre o mar. Não foi só alguém de dentro do barco dizendo para o mar se acalmar. Foi alguém vencendo não só com a palavra, mas fisicamente o poder da natureza, andando sobre o mar e fazendo com que Pedro andasse também. Isso é extraordinário. Parece que quanto mais os discípulos andavam com Jesus, mais do extraordinário eles viviam. Eles vivenciavam. Mas o que é mais extraordinário, eu quero que você não perca isso de vista, é que tudo isso ocorreu debaixo da palavra do Senhor. Foi Ele que mandou os discípulos irem para o barco. Foi Ele que falou para Pedro: vem. Se nós estamos sob a palavra do Senhor, a gente pode ter certeza que a gente não vai afundar, que a gente não vai naufragar. Eu quero concluir com o versículo 34 e 36. Depois que o vento se acalma, Jesus entra no barco com eles. Versículo 34. Estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Quando as pessoas daquela terra o reconheceram, mandaram avisar em todos aqueles arredores, e lhe trouxeram todos os enfermos, e pediam-lhe ao menos pudessem tocar na borda da sua roupa, e todos os que tocavam nele ficaram curados. Eles saíram de uma multiplicação de pães extraordinário, milagre extraordinário, passaram por uma tempestade, momento de dificuldade, momento de tensão. Jesus anda sobre o mar, agora eles voltam para a terra e veem mais milagres. Olha a oscilação na vida desses discípulos. Eles viam milagres na vida dos outros, de pessoas que estavam passando por tempestades, mas Jesus chegou. Eles estavam vindo de uma tempestade e eles foram providos pelo socorro de Jesus. E agora eles estão na beira do mar, na terra, vendo Jesus chegar como que andando sobre as águas para outras pessoas. Jesus chegou como provisão para aquelas pessoas que estavam enfermas, aquelas pessoas que estavam passando por um mar turbulento, aquelas pessoas que estavam em terra, mas vivendo uma tempestade. Jesus chegou para elas, e os discípulos agora puderam ver. Os discípulos puderam presenciar aquilo que ocorreu com eles, aquilo acontecendo na vida de outras pessoas. Eu gostaria de terminar cantando uma música que falou muito ao meu coração em Macapá. E hoje eu lembrei dela. Quando eu preparava o texto, eu lembrei dessa música. E a letra dela não está tão fixada na minha mente, então eu vou estar cantando aqui. É só pegar aqui a letra dela. Essa canção se chama A Voz, de Jonatas Fonseca. Eu gostaria que você refletisse bem nessa letra. Difícil é manter a calma quando a praia já não posso enxergar. Parece que o outro lado fica mais distante ao navegar, mas eu conheço a voz que me mandou remar. Ah, se conheço a voz que me mandou remar.
As ondas já se levantaram e o vento revolto já me fez chorar. Quase perdendo minhas forças, vejo o meu barquinho querendo afundar. Mas eu conheço a voz que me mandou remar. Como eu conheço a voz que me mandou remar. Deus sabe o que diz. Deus sabe o que diz e não errou ao te escolher. Ouça a sua voz dizendo: estou com você. Então confia e vai. Se Ele te mandou remar, 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 não é a hora de parar. Remar, remar. Quem abre o caminho e guia o barquinho é a voz de Deus. Se Ele te mandou remar, 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 confia, você vai chegar. Remar, remar. O que é um vento ou mar diante da voz que tudo fez? Tempestade não vai afundar aquele que a voz de Deus mandou remar. Deus sabe o que diz e não errou ao te escolher. Ouça a sua voz, ouça a sua voz dizendo: estou com você. Então confia e vai. Se Ele te mandou remar, 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 não é a hora de parar. Remar, remar. Quem abre o caminho e guia o barquinho é a voz de Deus. Se Ele te mandou remar, 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 confia, você vai chegar. Remar, remar. O que é o vento ou o mar diante da voz que tudo fez? Tempestade não vai afundar aquele que a voz de Deus mandou remar. Tempestade não vai afundar aquele que a voz de Deus mandou remar. Quero te convidar a ficar em pé. A palavra do Senhor aos discípulos foi coragem. Não tenham medo. E após essa palavra de Jesus, coragem, não tenha medo, Pedro ousou e disse: se é o Senhor, então deixa eu ir aí. Pedro deu um passo a mais, porque Jesus falou: coragem, descanse o coração, se acalmem, sou eu. Talvez tudo que os discípulos naquele momento pensassem foi: graças a Deus, Jesus chegou, ele entra no barco, a gente vai para casa. Pedro fez uma coisa insana: se é o Senhor mesmo, então deixa eu ir ao teu encontro andando sobre as águas. Você teria coragem de, no meio da tempestade,
ouvir a voz de Deus te dizendo: vem. O Deus que falou vai, é o Deus que também fala: vem. A minha mensagem hoje é confiança. A minha reflexão é confiarmos em Deus, porque aprender com Jesus a navegar no mar da vida se resume em uma palavra: confiança. Confiar em Deus. E mesmo quando tudo pareça contrário, se foi Ele que te mandou remar, então rema. Mas tem tempestade, mas tem vento frio, tem vento forte, mas foi Ele que mandou remar, eu vou remar. Foi Ele que mandou eu entrar no barco, eu vou entrar. Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando. Talvez alguns aqui estejam... Talvez o Senhor hoje esteja falando com você: esse barco que você entrou não foi eu que mandei, você entrou sozinho. Peça socorro mesmo assim. E diz: Senhor, me ajude na minha falta de fé. Me perdoe. Me perdoe pela minha desobediência. Talvez hoje, para alguns, seja uma confirmação de que você deve continuar remando, porque foi o Senhor que te mandou remar. Mas ao mesmo tempo, para alguns aqui hoje, seja o contrário. Seja eu tenho certeza que não foi Deus que mandou entrar nesse barco, eu entrei sozinho. E essa tempestade aqui é outra. Essa tempestade é a de Jonas. Essa tempestade agora eu vou ter que ter livramento. Se eu cair na água, vem um grande peixe, mas Deus socorre também. Deus socorre também. A grande questão é: você confia? Você confia? Coloque a mão no seu coração, a gente vai finalizar. Senhor Deus e Pai, nesse momento nós somos gratos a Ti pela oportunidade que temos de aprender com o Senhor a navegar no mar da vida, a olhar para essa tempestade que aconteceu de fato e trazer lições, extrair lições para o nosso cotidiano, e podermos entender que o Senhor não revela tudo de uma vez, podermos entender que o Senhor permite que a gente passe por processos para que nós sejamos amadurecidos, para que nós cresçamos em intimidade, em confiança no Senhor. Nós somos gratos a Ti porque o Senhor nos dá a oportunidade de Te conhecer mais, de podermos viver o sobrenatural assim como Pedro viveu, e de podermos entender que ainda que a nossa fé falhe, mas se nós estamos debaixo de uma palavra do Senhor, ainda que venhamos ouvir uma repreensão, mas o Senhor nos livra, ainda que seja para nos repreender, porque nós estamos aprendendo. E enquanto a gente aprende, a gente passa por tempestade. Enquanto a gente ouve a Tua voz, muitas vezes obedecendo a Tua voz, mas muitas vezes por não Te ver por perto, a gente fica aflito. E às vezes, ainda de frente com o Senhor, vivendo o sobrenatural por conta das ondas, a nossa fé ainda assim falha, mas o Senhor estende a mão, nos traz à tona, e nós ainda podemos estar vivos e sorrir para ouvir uma repreensão do Senhor, que diz que precisamos ter a fé aumentada. Obrigado, Senhor. Seja qual for o problema que os Teus servos aqui estejam vivendo, que algumas famílias estejam vivendo, que algumas pessoas estejam enfrentando, que o Senhor traga nesse momento, ó Deus, a paz, a segurança, que seja esse o momento que o Senhor vem andando sobre o mar, e está entrando agora no barco, e talvez o Senhor esteja requerendo de alguns, talvez até uma postura um pouco mais ousada. Se você confia mesmo, então saia do barco. Talvez para alguns aqui hoje essa é a constatação de que em meio à tempestade é o Senhor que está lá, e que vai usar muitas vezes isso para crescimento e aprendizado. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pelos problemas, pelas adversidades, pelas tempestades que nos aproximam de Ti, que nos fazem Te conhecer mais e vermos dia após dia
nós nos tornando mais semelhante a Jesus. Como Paulo vai dizer aos Romanos, com esse propósito, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito, o seu decreto. Muito obrigado, Senhor, por essa noite, obrigado por esse culto, pelos louvores, pela Tua palavra. Muito obrigado. Continua conosco, nos dê uma semana abençoada, cheia da Tua presença, e um final de ano regado a Deus, de confiança no Senhor.